Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que o Atéis chegou para ter uma conversa muito séria lá com o Kenan. Foi aí que o Kenan tira sempre onda de doido e diz ao Atéis que ele se sente para que eles possam comer ali juntos, e o Atéis, revoltado contra ele, diz que ele acredita que ele deve ser muito inteligente, né? E o Kenan, por sua vez, ele fica toda hora ali tentando disfarçar e tenta até explicar para o Atéis, que imediatamente diz a ele que cale sua boca agora mesmo. O Kenan, então, por sua vez, ele fica em silêncio, com muito medo, e o Atéis, por sua vez, vai se aproximando dele, dizendo a ele que ele escute muito bem, porque isso ainda não terminou e ele não vai cansar até encontrar quem fez tudo aquilo contra o seu filho. O Atéis continua dizendo a ele que, só para que ele sabe muito bem que ele está envolvido com tudo isso, porque ele sente que ele tem envolvimento fortemente dentro de tudo que aconteceu contra o filho dele. O Kenan, ele fica ali muito assustado, ele não sabe nem o que ele faz, mas o Atéis continua dizendo que ele sabe muito bem, ele sente tudo que foi ele quem fez, quem ele mandou fazer foi ele mesmo, mas fala para ele que ele não sabe como provar isso ainda, mas pode garantir para ele que vai provar que ele é o culpado de tudo o que aconteceu. O Atéis diz que vai mostrar, que vai provar que foi ele, pega no ombro do Kenan, aperta e diz que vai fazer ele pagar por tudo. O Atéis continua dizendo para ele que vai fazer ele pagar por tudo que fez contra o filho dele e que pode garantir que ele vai sentir na sua própria pele, porque ele só vai fazer com as suas próprias mãos. Ele vai garantir que ele passe todos os dias até chegar ao grande momento com medo ali de morrer. Pergunta se ele entendeu. O Atéis em seguida solta ele, vai para frente do Kenan, que baixa logo a sua vista, e o Atéis começa a dizer para ele, chamando pelo seu nome, que ele tirou tudo ali que mais importava na vida dele. Ele tirou o seu filho, que era aquilo que era mais importante em sua vida. Kenan olha para ele e o Atéis fala que pode garantir para ele que com o tempo ele vai pagar por tudo o que ele fez, ele pode assegurar e garantir isso para ele. Logo depois o Kenan fica em silêncio como desde o início, o Atéis também, só que logo depois o Atéis pega na mão dele, começa a dar uns tapinhas na mão dele e continua dizendo para ele que ele pode acreditar que ele vai fazer ele pagar, dá uns tapinhas novamente na mão dele e diz que muito em breve ele pode esperar que ele vai voltar e muito em breve eles vão se ver novamente. Em seguida o Atéis vai embora e deixa o Kenan sem saber o que fazer. Já o Cemal, por sua vez, logo depois de ele ter decidido ir embora, pegou sua mãe, ele começa a olhar lá para o lado da casa da Senep, dizendo que um dia, com certeza, ela vai ali suplicar e vai rogar para que ele volte a ser o esposo dela. De volta lá com o Kenan, nesse momento ele está dormindo e alguém vem chegando ali, dando os passos ali bem lento, e você só escuta as pisadas, ao mesmo tempo que quando chega frente a frente ao Kenan, que ainda está dormindo, puxa uma arma, aponta para ele e fica ali um tempão até que o Kenan, por sua vez, abre o olho, olha meio disfarçadamente, mas quando olha, vê aquele homem parado, olhando para ele, ele apontando a arma, ele fica até sem saber o que fazer, e depois a imagem mostra que quem está ali para se vingar é o Atéis, e o Kenan já começa logo a ficar adrenalizado, muito agoniado, sem saber o que fazer, mas em seguida, todo entalado ali, parece que engoliu uma alavanca, mas ele consegue perguntar ao Atéis o que é que está acontecendo, o que ele pensa em fazer. O Atéis responde a ele que ele pode enganar quem ele quiser, mas a ele, o Atéis, ele jamais irá enganar. O Kenan, ele sempre fica tirando onda de doido e pergunta ao Atéis o que foi que está acontecendo, o que é que ele está querendo dizer, e o Atéis diz que o Duru, que ele foi embora justamente por culpa dele, do Kenan. O Kenan pede a ele que, por favor, que ele não fique dizendo essas coisas e baixe logo essa arma ali, porque tudo que ele está dizendo ali é bobagens, porque nada disso de fato aconteceu. O Atéis grita com ele dizendo que sim, que foi ele quem fez tudo isso contra o seu filho e que agora ele vai pagar por tudo isso. O Kenan, ele tá quase chorando ali, dizendo ao Atéis que ele não faça isso, do que é que ele está falando e do filho dele. Ele já disse uma vez e vai repetir novamente que ele não fez isso, e pergunta novamente ao Atéis do que é que ele está falando. Atéis fica calado e ele continua dizendo que ele já disse para ele e vai repetir
que foi o Yuppie que fez tudo isso. O Atés diz a ele que ele pode falar o que ele quiser, mas agora ele não tem mais ninguém a quem culpar e que ele é sim ali culpado. E o Kenan, sem saber o que fazer, ele começa a gritar chamando pela Auliar e também pelo Mehmet. O Atés diz a ele que ele deixe de ser besta e pare de gritar ali, porque agora ninguém vai mais poder salvá-lo. Ele continua em silêncio sem saber o que fazer, mas muito desesperado, e o Atés diz que agora mesmo ele vai fazer ele pagar por tudo que ele tem feito, não só contra ele, mas contra todos. O negócio do Kenan é agora gritar desesperado ali, pedindo ajuda e que vem alguém ali para ajudar ele. O Atés fica calado, apenas apontando para ele, e o Kenan diz a ele que isso já basta, que isso já é o suficiente, e que ele olhe como ele está, o estado que ele está ali, e se isso já não é o suficiente para ele. Atés fica calado e ele começa a questionar o Atés se por acaso ele vai fazer isso mesmo, se ele vai disparar ali justamente em um homem que está incapacitado, se ele realmente vai fazer isso. O Atés, por sua vez, aos poucos vai baixando e ele começa a tentar entrar na cabeça do Atés, que a gente sabe que não vai funcionar, mas ele continua dizendo ao Atés que com certeza ele não vai fazer isso, porque ele não é esse tipo de homem em fazer isso em um homem que não está capacitado ali a se defender, e ele continua dizendo isso para o Atés, que por sua vez ele fica em silêncio. O Kenan, ele começa então a chorar e começa também a agradecer o Atés logo depois que ele baixa completamente e diz que sabia muito bem que ele, o Atés, era um homem amável e que jamais ele faria isso. O Atés, ele fica ali engolindo seco, procurando forças para poder fazer o que ele está destinado ali a fazer, e ele, o Kenan, continua dizendo a ele que sabia que ele não ia fazer isso, jamais ia fazer isso com um homem ali incapacitado. Só que é aí que o Atés então bate a doideira nele, ele fica revoltado, então aponta para o Kenan e dá-lhe um supapo pela primeira vez. O Kenan até olha para ali e vê que realmente está saindo sangue, e quando olha para o Atés ele até quer questionar, mas o Atés vai lá e dá-lhe outro supapo, e o Kenan continua questionando ele por que ele fez isso e se por acaso ele vai continuar com tudo isso. O Atés, sem mais nem o que perder ali, então ele dispara várias vezes contra o Kenan, que por sua vez no último pipoco ele acaba ali de fato, como foi naquela cena lá da Efsun, quando ela estava dentro do avião, que ela viu toda aquela cena lá do Ada, mas quando ela achava que de fato tudo aquilo era verídico, quando ela olhou, na realidade era apenas um sonho. Da mesma forma foi agora com o Kenan, porque é quando ele acorda, fica ali se olhando e percebe, agradecendo a Allah, que toda essa cena que passou agora na cabeça dele foi apenas um sonho. Só que o negócio é que o Kenan vai agora querer julgar o Atés pelo sonho que ele teve e diz que o Atés fez tudo aquilo contra ele, mas fez isso sem nenhuma piedade. Ao mesmo tempo que o telefone dele toca, ele pega, vê que é o Cemal e pergunta o que ele quer. O Cemal então diz a ele para que ele desculpe por ele estar incomodando ele, ligando para ele a essa hora, mas é porque tanto ele quanto a mamãe dele não sabe onde ficar e queria um lugar para que eles pudessem dormir. O Kenan então diz para ele que ele vá lá em um dos seus hotéis e pode chegar lá, dar o nome dele e pegar qualquer quarto que ele quiser. O Cemal, ele fica muito feliz, agradece ao Kenan e o Kenan pede a ele que por favor salve a mãe dele por ele, tá bom? O Cemal agradece a ele e diz que fará isso agora mesmo. Já lá com o Mehmet, nesse exato momento, quando ele está com a Senri, ele diz a ela que conseguiu uma consulta com um médico para ela levar o filho dela, e ela diz que não sabe nem como pagar ele por tudo que ele está fazendo por ela e deseja que ele seja muito feliz. Mehmet se levanta, vai até ela, percebe que ela está chorando, limpa as lágrimas dela e diz a ela que não quer ver ela chorando, porque tudo que ele quer é apenas ver ela sorrindo. Só que o negócio é que nesse exato momento a Auliar chega revoltada também ali com a Fuliar, apressando a Fuliar, e diz para que ela veja agora mesmo que o irmão dela está ali com sua nova amante. O Mehmet fica até sem saber o que fazer, mas chama o nome da Auliar. A Auliar dá bom dia a ele e diz que veio ali para visitar ele com a sua verdadeira esposa, e nesse momento o Mehmet fica até sem saber o que fazer, e a Auliar por sua vez diz para Senri para que ela veja ali que ela, a Fuliar, é a verdadeira esposa, a esposa legítima dele, do Mehmet. Senri fica sem saber o que falar e a Auliar continua gritando com ela, dizendo para que ela veja e perceba que o irmão dela segue ali casado. A Senri diz que ela vai embora, sair agora mesmo, e a Auliar diz a ela que vá mesmo, que ela saia dali, sua pequena sem vergonha, mas muito em breve a gente voltará a falar sobre isso.